Você já percebeu que Resident Evil é uma das franquias de games mais amadas de todos os tempos? E, ao mesmo tempo, uma das mais maltratadas pelo cinema? A cada novo anúncio de adaptação, o hype renasce, mas o resultado quase sempre é o mesmo: frustração. Hollywood parece obcecada com zumbis, com ação, com explosões, mas se esquece do principal: o sentimento de isolamento, de tensão e de sobrevivência, que sempre fizeram parte da essência de Resident Evil. Isso me faz pensar: por que depois de tantos filmes, ainda não tivemos uma adaptação realmente digna da franquia? O primeiro Resident Evil nos games, lançado em 1996, não era sobre ser um herói. Era sobre estar preso numa mansão, com pouco recurso, pouca munição e o tempo inteiro tentando entender o que estava rolando por ali. Era sobre medo psicológico, clima opressivo e segredos corporativos. E os arquivos encontrados, pequenas peças de quebra-cabeça sombrio que acabavam montando um enredo muito maior do que se esperava. Mas aí vem o cinema e o que eles fazem? Simplesmente transformar essa experiência numa franquia de ação genérica com cenas coreografadas, personagens que pareciam invencíveis e uma narrativa que mais lembrava um spin-off de Matrix do que de um jogo de terror. Mesmo a recente série da Netflix, que prometia algo muito mais fiel, acabou se perdendo em clichês de adolescentes e uma estética que pouco tinha a ver com o que faz a franquia famosa. Imagina um filme Resident Evil que respeitasse o tempo, que construísse tensão aos poucos, que usasse o som a seu favor, os corredores apertados e a falta de respostas como forma de deixar o público, inquieto. Imagina um filme onde o protagonista não sabe o que está enfrentando, onde o terror vem mais da atmosfera do que os próprios monstros, como o Enigma de Outro Mundo, a Bruxa ou até mesmo Alien. Resident Evil tem potencial cinematográfico de sobra. A Umbrella Corporation ela é quase como uma caricatura perfeita da ganância corporativa moderna. Os experimentos secretos, os arquivos perdidos, os subsolos escondidos, tudo isso é material riquíssimo para a construção do mistério. E tem mais, não é só sobre zumbis. É sobre arma biológica, ética científica, corrupção governamental e sobre o humano brincando de Deus e falhando miseravelmente. A franquia é recheada de personagens como Jill Valentine, Chris Redfield, Leon, Claire, Ada Wong, cada um com seu próprio trauma e sua própria perspectiva. Cara, dá pra contar histórias íntimas num cenário de terror global, mas o que Hollywood insiste em fazer é esquecer a alma da obra para entregar uma sequência de lutas genérica, ao invés do que popularizou Resident Evil por ser um survival horror. E talvez seja por isso que nenhuma adaptação tenha funcionado até agora. Porque Resident Evil não é um filme de ação, ele é para ser um filme de terror. Terror silencioso, sujo, paranoico e talvez até psicológico. Enquanto Hollywood continuar tratando Resident Evil como se fosse mais uma franquia genérica de zumbis, eles vão continuar errando. Porque quem jogou sabe, não é sobre matar, é sobre sobreviver. E enquanto o cinema não aprender isso, cara, a gente vai continuar vendo adaptações que carregam o nome, mas sequer carregam o peso do que Resident Evil significa para tanta gente. Mas agora eu quero saber de você. Você ainda tem esperança de ver alguma adaptação que faz jus à franquia? Qual personagem ou história você acha que merecia a adaptação à altura? Vou ficando por aqui. Não esquece de assistir o vídeo e assinar o canal. Tchau!